crescer mesmo após a morte dela, como também os frutos que advêm disso daí. Muito bom tê-lo aqui conosco, a gente agradece a disponibilidade. Um ótimo dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes. Bom, é importante a gente analisar a questão da herança. O direito brasileiro traz a herança, ele é um conjunto de bens e direitos que serão transmitidos após a morte. Então, esse é o conceito de herança. No caso da herança digital, nós temos um tema que ainda está sendo muito debatido, porque com o advento da internet, das redes sociais e dos dados lançados em formato digital, isso é uma história recente, muito recente para o direito, e ainda não existe uma regulamentação específica para isso. Alguns dados que nós temos que estão vinculados à rede social, eles digamos assim, são dados privados, e esses dados eles não podem ser transmitidos e administrados. Existem outras situações que envolvem bens e envolvem direitos, que eles poderão ser transmitidos a partir da sucessão. No caso específico, quando tem um artista, existem alguns direitos que são, digamos assim, interligados com essas relações, né? Então, no caso de uma rede social que tem transmissão de vídeos com músicas, por exemplo, as músicas, elas são obras autorais e o direito brasileiro reconhece os direitos patrimoniais para o autor e seus sucessores. Então, os direitos patrimoniais da música, nesse caso, das músicas da cantora, eles serão destinados aos seus herdeiros, aos seus sucessores. No caso, ela tem um filho, então o filho ele ficará com os direitos patrimoniais dessas músicas, que ainda pertenciam a ela, pelo prazo de 70 anos. Então, ele vai receber, sempre que a plataforma tocar uma música, e a plataforma ela repassa esses direitos autorais. Então, no caso dos direitos autorais, ele vai receber pelo prazo ainda de 70 anos, a contar da data do falecimento, que foi na sexta-feira. Então, faleceu em 21 até 2091, os herdeiros poderão receber. Então, isso é um ponto no caso da administração das mídias, né, das redes sociais. Bom, o ideal para o direito brasileiro, para essa questão ser resolvida de uma forma menos tormentosa, é que seja feito um testamento. Então, as pessoas precisam pensar, né, quem tem esses projetos que geram a monetização, que tem grupos de pessoas envolvidas, podem pensar em fazer a transmissão desses dados por testamento. Uma outra forma que também pode acontecer é que essa transmissão ela não ocorra por não ser ligada a uma pessoa. Alguns artistas, eles têm também a constituição de pessoas jurídicas para administrar determinados perfis, determinados projetos. Muitas vezes algumas músicas ficam em nome dessas pessoas jurídicas e por força disso, quando há a morte, não há necessariamente uma sucessão. A pessoa jurídica continua a agir e, a depender de quem sejam sócios, às vezes pode colocar um filho como sócio, um parente mais próximo, essa pessoa vai ficar encarregada de gerir, né? Pode ser um projeto que envolve mais do que alguém individualmente, e aí pode ser gerido também pela pessoa jurídica. Mas no caso que nós temos, é que os dados que são ligados à personalidade, eles precisam de autorização, e esses não poderão ser transmitidos. A plataforma que gerir esses dados, ela não pode livremente atribuir essas contas a uma outra pessoa sem uma autorização. Então, as nossas redes sociais, quem tem aqui alguma conta no Facebook, no Instagram, via de regra, esses dados eles não poderão ser transmitidos. Se tratando de uma conta comercial, pode ter essas variações que eu mencionei aqui neste momento.
Bom, o senhor tocou num ponto muito importante, que é a questão da pessoa jurídica, né? Muitos artistas possuem, né? Até por questão tributária e tudo mais, a pessoa jurídica que fazem, de fato, seus contratos e tudo mais. E o que ela teve de patrimônio adquirido a partir, por exemplo, de publicidade em rede social, mas por contrato firmado pela pessoa jurídica e que ela tenha, porventura, alguém como sócio. Esse sócio pode questionar esse patrimônio a partir de agora? Pode reivindicar ele? Na verdade, o que é que acontece, Fernando, quando a gente constitui uma pessoa jurídica? É como se a gente criasse uma pessoa distinta. A gente cria digamos assim, não chega a ser alguém, né? Mas é como se fosse alguém diferente da nossa personalidade para poder gerir aquele negócio. Então, o que existe quando a gente constitui uma pessoa jurídica são as cotas. E muitas vezes o que vai acontecer são aquisições dessas cotas para alguém assumir o controle da empresa. Então, no caso, se você, ao constituir uma empresa, você criou a empresa, digamos, você colocou 10 mil, 20 mil para constituir o negócio. Você faz a integralização do capital e, a partir daí, os negócios são da empresa. Se a empresa arrecadou 1 milhão, vai ser distribuído de acordo com a participação societária, com previsão contratual que foi feita. Então, aquele patrimônio é da empresa, aquele patrimônio não é pessoal. O que muitas vezes acontece nas dissoluções, nas heranças, nas separações, é que essas cotas é que são objeto de partilha, não o patrimônio da empresa, porque, como eu falei, esse patrimônio é distinto das pessoas. Bom, doutor Matheus, e a gente sabe que hoje as redes sociais é um negócio para muita gente. Artistas e até não artistas também. Alguns viram artistas por conta da popularidade nas redes sociais. Então, é um instrumento importante de monetização para essas pessoas, é um negócio mesmo. Em vida, as pessoas podem manifestar o interesse de alguma forma em deixar como herança, e pode ser considerado uma herança da pessoa também, as redes sociais. Ela pode manifestar em vida que deixa, por exemplo, para um amigo, um sócio, um parente, as redes sociais dela? Sim, isso tem sido, assim, não, primeiro como eu expliquei, não existe uma regulamentação específica sobre a questão da herança digital. Então, por força disso, né, a gente vai aplicar outras normas. Então, no caso, existem alguns direitos que podem ser transmitidos. Digamos, bens e direitos são mais facilmente transmitidos. No caso, alguns direitos da personalidade, eles são intransmissíveis. Então, digamos assim, alguns direitos que nós temos e podemos exercer em vida, outras pessoas não poderão. Mas a lei faz a ressalva de que alguns parentes poderão, digamos, defender a nossa honra, a utilização inadequada da nossa imagem. Então, por exemplo, se alguém que morre e vira um meme na rede social e isso, de certa forma, incomoda a família, incomoda a honra daquela pessoa, a família pode buscar esses direitos, que são chamados de direitos da personalidade. Então, somente a pessoa poderia gerir esses direitos. E existem os bens e o patrimônio que, como eu falei, poderiam ser feitos isso de uma forma mais facilmente. No caso específico, você falou aqui das contas que geram a monetização, elas podem envolver, né, a imagem, e aí vai ser necessário também uma autorização dos parentes, porque a autorização que era dada em vida, né, se encerra com a morte. Mas, além disso, a pessoa poderá gerir, sim, as redes sociais. Ela teria, sim, como fazer essa transmissão, já que virou um negócio, é uma forma de administrar um bem, né? Então, quando nós fazemos essa transmissão por testamento, nós podemos autorizar que terceiros que não são contemplados pela sucessão legítima, eles venham a assumir. Só para explicar, para que o ouvinte entenda, nós temos duas sucessões. Temos a chamada sucessão legal e a sucessão testamentária. Na sucessão legal, nós temos alguns parentes que a lei considera que seriam as pessoas que deveriam ser contempladas na ausência da nossa manifestação. E aí nós temos, por ordem, filhos,
que podem concorrer com o cônjuge ou companheiro. Nós temos os ascendentes e o cônjuge e o companheiro. Temos também os parentes colaterais, que são os irmãos, são os primos, tios, né, que não são parentes diretos em linha reta. E temos a sucessão testamentária, que é a possibilidade de você constituir um testamento e deixar para um terceiro. O que acontece, que o direito faz a ressalva, é o seguinte: no Brasil, você só pode deixar metade do seu patrimônio para a sucessão testamentária. Então, existe uma sucessão chamada de sucessão legal, aquela que eu falei, a legítima, e existe uma parte chamada de legítima, que é uma herança reservada aos herdeiros necessários, que são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge ou companheiro. Então, cônjuge, se for casado, né, e companheiro, se for em regime de união estável. Então, a esses, existindo algum desses numa relação, a pessoa só pode deixar 50% do seu patrimônio. Então, vamos supor aqui, no caso de Marília Mendonça, vamos supor que ela tem um filho. Então, o filho, até onde eu saiba, você tinha um filho, não era casada, nem tinha companheiro, teve um relacionamento que já tinha se encerrado. Então, o filho, ele tem, no mínimo, 50% do patrimônio. Se as redes sociais representarem para ela um ganho, né, um acervo patrimonial de mais de 50%, mesmo que ela tenha deixado por testamento, haveria aí uma redução. O filho dela poderia ficar, né, porque ele tem obrigatoriamente que ficar com pelo menos 50% do patrimônio dela. Então, seria isso. O testamento ele pode prever essa forma, é a forma mais recomendada atualmente no direito brasileiro para se fazer essa transmissão, porque, como eu falei, não existe uma regulamentação, então existe uma grande discussão em relação a isso, mas o testamento é a forma mais hábil, digamos assim, mais aceita de se fazer essa transmissão. Bom, doutor Matheus, e agora a gente tem uma questão aí também, que o filho dela, o senhor já disse, né, é o herdeiro direto de tudo isso, inclusive das próprias redes sociais, de tudo que vem como lucro, como monetização daquilo. Só que tem um detalhe, que é o fato de ele ter apenas 2 anos de idade, é um menor. E nesse caso, quem administra esse patrimônio, tanto o patrimônio deixado por ela, além em redes sociais, mas também o patrimônio digital, afinal de contas a gente sabe também que é tudo movido a conteúdo, né? É necessário se continuar crescendo do jeito que vem as redes dela, mesmo após a morte. É necessário que se postem novos conteúdos e tudo mais. A quem cabe essa administração, tanto do que vai ser postado, do que vai ser colocado, do que vai ser levado à frente, como o próprio lucro das redes sociais, já que ele é o herdeiro direto, mas tem apenas 2 anos. Bom, nesse caso, como ele é menor, é uma criança, ele não vai poder gerir, né, obviamente, não teria condições de fazer a gestão. O representante legal dele é o pai. Então, o pai vai gerir o patrimônio dele. Então, se não houvesse, né, o pai, aí teria que ser chamado um outro parente que vai assumir a responsabilidade legal e esse parente faria a gestão. Ou, no caso, se não tivesse parentes, poderia ser designado uma outra pessoa para que cuidasse, né? Então, a gente tem, por testamento, alguém também pode deixar essa responsabilidade, né? Tanto a tutela quanto a curatela de alguém pode ser atribuída por testamento também. Então, nesse caso, existem parentes diretos para a família, existe uma família para cuidar dele. Então, esses responsáveis vão ser também os responsáveis pela gestão do seu patrimônio. Doutor Matheus Ferreira Bezerra, eu quero agradecer muito a disponibilidade de falar conosco, é um assunto muito interessante, até porque é o assunto do momento, a morte da cantora, e isso serve para outros casos também, né? Como eu disse, as redes sociais hoje são um instrumento de negócio mesmo para muita gente, artistas e não artistas. Muito bom falar sobre esse assunto, viu? A gente quer agradecer e até uma próxima oportunidade. Tá certo, eu agradeço também a oportunidade, agradeço o convite e desejo aí a todos um bom trabalho, tá? E se precisar, estaremos aqui à disposição para
novos contatos, tá bom? Muito obrigado, um bom dia. Tá aí, portanto, conversamos com o doutor